de hoje, nesse nosso bate-papo diário, eu vou procurar atender a solicitação de uma pessoa que faz parte do meu Facebook, que pediu que eu falasse um pouquinho sobre essa coisa de corrente de libertação, de sai demônio, entra demônio, como é que não é. Ela disse que está querendo compreender melhor. Bom, eu passei 15 anos nesse engano, 15 anos nessa mentira, querendo derrotar alguém que o meu Deus já derrotou há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Querendo expulsar alguém que o Senhor já expulsou. É impressionante como 90% do povo evangélico abre a boca e diz: o diabo é o príncipe desse mundo. O demônio, o diabo, é o príncipe desse mundo. Como é que você diz que o diabo é o príncipe desse mundo? Você não conhece Bíblia, porque ensinaram isso para você. Quando eu mostro na Bíblia, tem gente que parece que fica impactado, parece que tomou um choque de alta tensão quando vê. Por exemplo, abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 12, versículo 31. Vamos começar por essa coisa de dizer que o diabo é o príncipe desse mundo. Então, João capítulo 12, versículo 31. Chegava o momento de Jesus ir para a cruz, e Jesus anuncia o seguinte: chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora, na cruz, há 2000 anos atrás, o seu príncipe será expulso. Eu pergunto a você, foi expulso ou não foi expulso? Foi expulso. Jesus está dizendo, agora na cruz, o seu príncipe será expulso. Então não existe mais diabo, demônio, como príncipe desse mundo. Para você não ter dúvidas, no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 21, diz assim, Jesus dizendo, quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Jesus estava dizendo que havia um valente bem armado, esse valente bem armado era o diabo, que mantinha em seu poder, né, os filhos de Deus. Aí Jesus disse, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, um mais poderoso do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Então Jesus veio, expulsou o príncipe desse mundo, amarrou o valente, e fica esse pessoal dessas seitas, porque está amarrado, porque está amarrado. E o diabo deve dizer assim, que povo mais burro, o Deus dele me amarrou há 2000 anos, e eles querem me amarrar de novo. Eles não sabem que o Deus dele me amarrou na cruz do Calvário. Irmãos, depois do advento, da morte e ressurreição de Jesus, quando se estabelece a nova aliança, não existe mais demônio nos ares, entrando, saindo, voltando com mais 7. Você quer ver? Aqui, antes de Apocalipse, tem a epístola de Judas. Judas, versículo 6. Judas só tem um capítulo. Judas diz assim, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, o diabo expulsa o príncipe desse mundo, o valente foi amarrado, os demônios, os anjos rebeldes, estão em algemas eternas para o juízo do grande dia. Essa é a verdade da Bíblia. Nós temos que crer. Ou será que Jesus perdeu viagem? Ou será que Jesus fez a obra pela metade? Ou será que Jesus não teve a capacidade de fazer aquilo para o qual ele foi enviado? Claro, é evidente que fez. Ele fez a obra completa. Ele disse, está consumado. Eu vou depois fazer uma série de comentários sobre isso. Hoje eu quero apenas rapidamente responder e tentar explicar um pouco, bem rápido, para essa pessoa que eu prometi que faria isso. Porque alguém diz assim, pastor, e o que acontece nessas seitas onde as pessoas manifestam, gente cai com demônio, eles entrevistam, pega a pessoa, como é o teu nome? A pessoa, pombagira. Aí, o que você está fazendo? Eu estou levando o marido dela para beber. Né? Quantos tem aí com você? Uma legião. Isso é uma palhaçada. Não tem demônio nenhum ali. Aquilo ali é uma histeria da carne, é uma histeria da mente. Vamos entender isso? Preste atenção no que eu vou falar. E quem está falando isso para você é um homem que viveu 15 anos nesse meio. 15 anos fazendo isso que eles fazem. E eu acreditava, mas ao mesmo tempo ficava cheio de dúvidas.
Porque de repente chegava uma pessoa, aí manifestava, dizia que estava manifestado. Manda o demônio sair. Se ela vinha na corrente da tarde e voltava na corrente da noite, manifestava outra vez. Aí dizia, tem que se libertar, tem que fazer uma corrente de 12 semanas. Tem gente que está fazendo corrente há 30 anos e não se liberta. E o que era que me angustiava? É que eu dizia assim, puxa vida, quando a Bíblia mostra Jesus ou os apóstolos libertando pessoas possessas, antes de estabelecer a nova aliança, havia isso, mandavam uma única vez. Não era como essas seitas fazem, uma libertação em suaves prestações semanais. Parece aquela compra de apartamento antigamente pelo BNH, pelo antigo BNH. Você comprava, passava 40 anos pagando e quando terminava ainda estava devendo. Né? É o que acontece nessas seitas. E isso me inquietava muito. Eu dizia, puxa vida, por que Jesus mandava uma legião, era uma vez só? Os apóstolos mandavam, era uma vez só. E por que hoje é dessa forma? Isso me inquietava profundamente. Porque não é demônio, é uma histeria da carne, é uma histeria da mente. Vou explicar. Por exemplo, você já ouviu falar em gravidez psicológica? Já ouviu falar, né? A mulher tem um desejo tão grande de ficar grávida, ela anseia dar à luz a uma criança, que um dia ela começa a sentir enjoos. A barriga já começa a crescer, os seios inchar, já começa a produzir um pouquinho de leite, ela diz, fiquei grávida. Aí vai ao médico, diz, doutor, graças a Deus que eu engravidei, agora eu estou grávida. Ao médico, como é que você sabe? Eu sei porque eu estou com muito enjoo, minha barriga já está um pouco crescida, meus seios já estão entumecidos, até o colostro, aquele primeiro leitinho já começa a aparecer. Ao médico diz, tudo bem, mas vamos fazer um exame. Ele não vai pelo sintoma, ele vai pelo exame. Aí manda fazer o teste de gravidez, aí quando ela traz, o médico diz, olha, você não está grávida. Como é que eu não estou, doutor? E tudo isso que eu estou sentindo, o médico diz, você teve uma gravidez psicológica. Você vê o poder que tem a mente do homem. A mulher queria tanto que a sua mente mexeu com todo o organismo dela. Fez a barriga crescer, fez ela ter enjoo, fez a menstruação não vir mais, fez os seios ficarem entumecidos, fez aparecer o colostro, o primeiro leite, e não era uma gravidez, era uma gravidez psicológica. Então, essas pessoas que dizem que manifestam demônio nessas seitas diabólicas, é tudo isso. É uma histeria da mente, é uma histeria da carne, é um engano, é um engodo. A pessoa fica ouvindo no rádio, na televisão, o cara dizendo, venha, se o seu marido arranjou um amante é porque ele está com demônio, se a sua vida está ruim é porque fizeram um trabalho de macumba contra você, tem um tranca-rua, tem o Satanás, tem... Aí quando a pessoa vai, ela já vai crendo que isso é verdade. Aí o que acontece? Você às vezes chega, por exemplo, numa Universal, uma Mundial, uma Internacional da Graça, todas elas que fazem esse tipo de coisa. Aí tem uma reunião, que eles não chamam de culto, eles chamam de reunião, 2.000 pessoas. Quantas vezes eu vi isso e fiz isso? Aí o cara, quando prega, ele prega sobre o endemoniado gadareno. Olha, os demônios saíram do endemoniado, entraram nos porcos. É assim que o demônio faz com as pessoas, por isso que você está sofrendo, por isso que você está doente, é o espírito da doença, é o demônio do vício, e vai por aí afora. Né? Aí cria o ambiente, todo mundo está crendo naquilo. Fecha os teus olhos, vamos orar. Aí começa aquela gritaria em nome de Jesus, o demônio que está na casa, o demônio que está no marido, o demônio que está no pinico, o demônio que está aqui, o demônio que está acolá, e daqui a pouco começa um estribuchar, outro estribucha ali, outro estribucha acolá. No meio de 2.000 pessoas, 20 diz que estão com o demônio. Aí os obreiros já são instruídos a trazerem aquelas pessoas para frente, para que o pseudo-pastor faça o circo pegar fogo, para que ele faça toda aquela palhaçada e cause um impacto na plateia. É que as pessoas não raciocinam, como eu também não raciocinava. Por que no meio de 2.000 pessoas somente 20 manifestam? A coisa é tão obscena que sem ninguém perguntar, o cara já justifica, ele diz, olha, você que está aqui que não manifestou, você deve dar graças a Deus, é porque tem demônios que saem sem se manifestar. Onde é que está na Bíblia isso? Mas ele fala isso para justificar porque que no meio de 2.000, só 20.000 tinham demônio, e as outras 1.980? Aí ele diz, não, a maioria dos demônios sai sem se manifestar, você deve dar graças a Deus por isso. Aí começa a explorar aquelas 20, você vê que a maioria dos que manifestam são mulheres. Poucos são homens. Outra coisa, sempre gente pobre.
Eu passei 15 anos, eu nunca vi um rico se manifestar. Eu nunca vi um artista de televisão se manifestar. Por mais depravado que fosse, por mais viciado que fosse, nunca vi. Eram sempre pessoas pobres, são sempre pessoas pobres. E tem sempre uma legião de demônios. Sempre. Então tem que raciocinar, tem que começar a ver. Ou a Bíblia é a verdade, ou isso que eles fazem é a verdade. Uma coisa que me inquietava era o seguinte, eu dizia, puxa vida, esse movimento de corrente de libertação é coisa que passou a existir de 50 anos para cá. E antes deles? Quer dizer que ninguém foi liberto? Todo mundo endemoniado? E as pessoas que se convertem, por exemplo, na igreja batista, na igreja presbiteriana, ninguém se libertou? Todo mundo está possesso de demônio. O Edir Macedo dizia, todos os crentes são endemoniados, porque nunca foram libertos. Olha que barbaridade, que absurdo. Então, você diz, pastor, por que somente 20 se manifestam? A quantidade é tão pequena. Vou dizer para você por quê. Se você pegar um auditório, botar 2.000 pessoas, e eu chegasse lá e começasse a falar coisas sujas, imundas, porque eu vi um mendigo, uma ferida na perna, o pus escorrendo, ninguém vai gostar disso. Todo mundo vai detestar ouvir uma coisa dessa. Mas algumas pessoas são tão sensíveis que quando ouvir eu falar essas imundícias, vão sentir ânsia de vômito. Tem gente que vomita, tem gente que vai sair correndo para o banheiro para vomitar, porque são sensíveis. Então naquela multidão de 2.000 pessoas, tem algumas que são sensíveis, fecha os olhos, olha o demônio que está no marido dela, a pobrezinha lá, está pensando no marido que bebe, no marido que arranjou um amante, o demônio saia do marido, venha na mulher, aí ela fica aqui, a mente começa a trabalhar, daqui a pouco ela está estribuchando, o demônio me pegou. Coisa tão indecente. Uma vez nós tivemos uma reunião, já faz muitos anos isso, mais de 20 anos, que Deus me tirou desse inferno. E o Edir Macedo disse assim, teve um pastor entre aspas, que tomava conta da seita universal em São Luís do Maranhão, e ele chegou na reunião e disse, olha, essa semana manifestou um demônio muito forte. E tem negócio de demônio muito forte, demônio muito fraco? Olha, os obreiros não conseguiram segurar, o cara era forte, jogou o obreiro para o alto, quebrou banco de igreja, arrebentou o som. Aí o Edir Macedo disse, então foi bom que está acontecido, que eu vou dar uma dica para vocês. Olha a dica que ele deu. Quando isso acontecer, não deixe os obreiros ir resolver. Você que é pastor, desce e vai resolver. Pega o sujeito pelo pescoço, como eles pegam, né? Traz ele perto de você, vai no ouvido dele e diz, para com a palhaçada, senão eu vou levar você lá dentro, vou encher você de porrada. Ele disse, você vai ver que resolve. Se for mulher, você diz, para com a palhaçada, senão eu vou tirar tua roupa e deixar você nua. E não é que funcionava isso. Eu lembro que eu voltei dessa reunião, cheguei em Fortaleza, a seita na época tinha reuniões com 2.000, 3.000 pessoas. Aí numa sexta-feira, que se fazia corrente para desmanchar trabalho de macumba, para tirar a inveja, o olho grande, o capeta, o demônio, o satanás, aí estava lá 2.500, 3.000 pessoas, superlotada. Aí quando eu subi no palco, porque não é altar, é palco, eu olhei para o púlpito, era um púlpito de madeira e estava um buraco no púlpito. Aí eu perguntei, vem cá, o que foi isso? Aí disse, pastor, aquele ex-pai de santo que ainda está se libertando, ele manifestou, deu um soco e abriu um buraco no púlpito. E não quebrou a mão do cara. Eu digo, mas rapaz, eu tinha acabado de receber essas instruções. Daqui a pouco tá aquela hora de fazer o histerismo, grita, não para, aí passa pro outro para continuar, para criar aquele clima, aquela gritaria, o demônio, o capeta, o satanás. Aí você cansa de gritar e passa pro outro, o outro vai e não pode parar, que é para criar o histerismo. Quando eu ouço aquela pancada, bim, que eu olhei, o cara deu outro soco, abriu outro buraco no púlpito. Aí eu pulei, eu mesmo fui botar em prática o que o líder da seita tinha ensinado. Peguei, e o cara era forte, viu? Peguei ele pelo pescoço assim, trouxe ele perto de mim no barulho e disse, olha, para de fazer isso, porque senão eu levo você lá dentro e vou encher você de pancada. Você vai apanhar como você nunca apanhou, seu safado. Nunca mais esse homem manifestou demônio nenhum. Nunca mais. Você vê como não é demônio? Eu cheguei em Caruaru, na época da seita, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje da Bíblia. Aí o pastor disse assim, olha pastor, tem uma moça que senta no primeiro banco,
O senhor fique alerta que já faz mais de um ano que ela manifesta, e quando ela manifesta, ela faz um escarcéu, ela joga banco de igreja pro alto, ela sobe no altar, ela puxa os fios. Um dia desse ela pegou o obreiro pela gravata, quase que enforca. Eu digo, tá bom, deixa comigo. Aí quando chegou na hora, ela foi a primeira. Começou nem a orar, ela já... Aí começou a palhaçada, veio com tudo. Aí eu fui, agarrei, cheguei no ouvido dela e disse, pare, senão eu vou tirar a tua roupa toda, deixar você nua aqui na frente de todo mundo, querida. Vou deixar você nua. Acabou o demônio. Hã? Saiu, em nome de Jesus. É porque o Rodrigo está rindo aqui. Tudo uma palhaçada. É uma farsa, é um engodo. Aí o povo de Deus fica com medo do demônio, com medo do diabo. Pastor, mas Pedro não diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, querendo tragar a vossa alma? Diz. Irmãos, todas as vezes que os apóstolos falam de diabo ou de Satanás, eles estão se dirigindo a pessoas. Espíritos imundos, revestidos de carne, não espírito nos ares. Quando Pedro escreveu essa epístola, ele escreveu no momento que a igreja estava sendo violentamente perseguida pelo Império Romano, muita gente sofrendo, muita gente sendo morta na arena por feras bravias. Era um problema terrível. E ele escreve a epístola para encorajar a igreja. Aí quando ele chega ali, ele diz, olha, o diabo, vosso inimigo, está se referindo ao Império Romano. Anda em derredor de vós, bramando como leão, querendo tragar a vossa alma. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade pela face da terra. Está se referindo ao Império Romano, que ele adjetiva o diabo, o vosso inimigo, o Império Romano. É como se você tivesse um vizinho que quer fazer o mal a você, quer te prejudicar de todas as formas, e eu dissesse, olha, o teu vizinho, o diabo, está querendo te destruir. Não estou me referindo a um diabo espírito. Até porque, se você entender que Pedro está dizendo, o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, e você imaginar que ele está se referindo a um demônio espírito, você acabou de dizer que o demônio, que o diabo é onipresente. Porque se ele anda em derredor dos crentes, ele está em derredor dos crentes que estão aqui no Brasil, ele está em derredor dos crentes que estão lá no Rio de Janeiro, que estão no outro país, que estão na Inglaterra, que estão na França, que estão na Espanha, que estão na Colômbia, na Bolívia, em todo lugar. Virou Deus, quando ele não é onipresente. Como é que pode o pastor ensinar que o diabo está em derredor de todo filho de Deus? Não é o diabo espírito, é um adjetivo que ele está usando. Por favor, entendam isso. Jesus nos libertou do império das trevas. Ele expulsou o príncipe desse mundo. Eu já mostrei, João 12:31. Ele colocou os demônios em algemas eternas. Nós cremos nisso aqui. Por que na Cristo é Vida não manifesta demônio? Por quê? Porque onde a verdade é pregada não tem essa palhaçada. Não existe a possibilidade disso acontecer. Isso só acontece onde não se tem conhecimento de Deus, onde se mexe com as emoções das pessoas, onde se ilude as pessoas, onde se manipula as pessoas a ponto de criar uma histeria da carne, uma histeria da mente. Eu vou voltar a falar sobre isso, eu vou preparar uma série de pensamentos, de diálogos com vocês sobre esse tema com mais calma. Eu queria apenas fazer esse breve comentário para essa irmã que fez uma solicitação especial para mim. Até a próxima vez que estivermos juntos aqui.